A liturgia deste domingo, que é a mesma liturgia de hoje, o sábado à noite, ela vem nos trazer a mensagem de que nós devemos buscar o alimento que nos dá vida eterna, colocar este alimento em primeiro lugar na nossa vida, e que este alimento é Jesus. O próprio Jesus se identifica como este pão que desceu do céu e veio para dar a vida ao mundo, né? Quem comer deste pão viverá eternamente. A Eucaristia é o pão vivo que desceu do céu. Jesus se fez pão, né? Disse: isto é meu corpo que será dado por vós. Então nós nos alimentamos de Jesus na Eucaristia, e nós nos alimentamos dele também na sua palavra. Nós vimos que a primeira leitura nos fala a respeito de um alimento que Deus mandou para o povo de Israel ali no deserto, um orvalho, um maná que vinha do alto para alimentar aquele povo. Depois que esse povo estava a murmurar contra Moisés, porque Moisés saiu conduzindo o povo pelo deserto, depois que Moisés libertou o povo dali do Egito, das garras de Faraó, com a autoridade de Deus, que determinou que ele assim fizesse. Então Moisés saiu com esse povo atravessando o deserto, e no deserto ele recebeu de Deus as leis para ser colocada para esse povo, e assim Moisés fez. Mas esse povo, mesmo sabendo que está sendo libertado do Egito, está sendo conduzido para uma terra prometida, uma terra de libertação, né? Esse povo murmura porque passa por algumas dificuldades no deserto. Não é diferente de hoje. Quantas pessoas, né, estão caminhando para a igreja, acolhendo a palavra de Deus, tudo mais, mas quando começa a passar por dificuldades na vida, às vezes começa a se desesperar, a reclamar, né? O povo de Israel fazia isso, reclamava de Moisés: olha, quem dera a gente estar lá no Egito de volta, né? E ao invés de estar passando dificuldades aqui nesse deserto. E Deus diz a Moisés que vai mandar alimento para aquele povo, sim. Mas Deus diz: olha, o alimento vai ser o pão de cada dia, o alimento de cada dia vai se alimentando ali, tá? E quando Jesus ensinou a oração, ensinou que a gente diga: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque nós não precisamos ser gananciosos, mas precisamos acreditar que Deus é providente. Precisamos acreditar que nunca Deus vai nos abandonar. Então Deus disse a Moisés que colocou aquele povo à prova, para ver se realmente o povo estava disposto a seguir ele, a ouvir a voz de Moisés, que era a pessoa que Deus escolheu, né, para ser o seu interlocutor, aquele que leva a sua mensagem. Moisés fazia isso, e o povo a murmurar, mas Deus mandou sim o alimento. Só que agora, quando Jesus está pregando, fez a multiplicação dos pães, alimentou mais de 5.000 homens, foi o que nós ouvimos no domingo passado, né? Com 5 pães e 2 peixes, ele multiplicou, que alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e o povo ficou alegre, e foram atrás de Jesus novamente, saíram procurando Jesus, atravessaram o mar da Galileia, foram para o outro lado, a Cafarnaum, e quando Jesus chegou lá, o povo, a multidão já estava lá, e Jesus disse: vocês vieram me procurar? Na verdade não foi porque vocês viram os sinais, ou seja,
os milagres acontecendo, o poder de Deus. Vocês vieram porque encheram a barriga com os pães, e agora vieram atrás novamente de pães. Não se preocupe com esse tipo de alimento, se preocupe antes de tudo com o pão verdadeiro, o pão da vida, o pão que desceu do céu, que não foi Moisés que deu esse pão. Moisés alimentou o povo com um orvalho que desceu para alimentar apenas a parte física, a parte, da fome material. Mas o verdadeiro pão, o que alimenta a pessoa para a vida eterna, para ela viver para sempre com Deus, é o pão que o Pai deu do céu, que é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, sempre desejar comer deste pão que é Jesus, o pão que desceu do céu para nos alimentar. Por isso que, se a gente bem soubesse, a gente não viria à igreja uma vez só na semana. Quantas vezes se tivesse celebrações, missas todos os dias, a gente deveria fazer um esforço para todos os dias se alimentar deste pão descido do céu. Esse pão, ele se faz presente na Eucaristia. Esse pão, ele se faz presente também na palavra. A palavra nos alimenta também. A palavra nos dá força, nos orienta a viver uma vida digna de filhos de Deus, a viver conforme a vontade de Deus. Por isso que é importante vir à igreja, para a gente cada dia ir percebendo mais e mais qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de cada um de nós? É que a gente fica apegado às coisas do mundo? Não. O que Ele quer, como Ele mostra hoje, é que a gente se interesse por este alimento verdadeiro, esse que veio do céu. Quando Ele diz que é o pão vivo que desceu do céu, é porque Ele existiu antes dele nascer no seio de Maria, de ser gerado e vir a este mundo. Ele já existia pelos séculos e séculos com o Pai. E aí Ele se fez homem, foi gerado no seio da Virgem Maria, habitou entre nós. Depois, quando estava perto dele, dar a sua vida em sacrifício na cruz, Ele fez a última ceia e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Ou seja, façam por todo sempre agora isso. E já estamos com 2015 anos. Nós estamos no ano 2015. Já estamos com 2015 anos que isso aconteceu, e ficará Ele por todas as gerações, sempre presente na Eucaristia, porque Ele é assim. Deus não é um Deus de um momento só. Deus é um Deus eterno, é um Deus que nos quer sempre juntos dele, porque Ele é amor. E Ele quer que a gente experimente sempre essa presença dEle, que é amor, dentro de cada um de nós. Que cada um de nós se esforce a cada dia para dar mais um passo em caminho da santidade, em busca da santidade. A santidade que passa por aceitar Jesus, buscar Jesus em primeiro lugar, colocar Ele no centro da nossa vida. Ele deve ser sempre o centro da nossa vida. Ele que é o pão vivo descido do céu e que disse que quem comer deste pão viverá eternamente. Que o Espírito Santo nos oriente, nos dê sabedoria para a gente sempre buscar nos alimentar sempre deste pão descido do céu, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.